pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Chegando depois de muito tempo, né? E eu quero começar, inclusive, agradecendo a todo mundo que seguiu inscrito no canal, mesmo com todo esse ato, né? Foram quase aí 3 meses sem vídeos. Para quem me acompanha nas redes sociais de alguma forma, minha vida mudou bastante nos últimos tempos, né? Eu acabei mudando de emprego, agora faço parte, inclusive, da equipe de esportes do Grupo Sergipe, né? Do site especificamente, do ge.globo.se. Você confere lá as principais informações do futebol sergipano. E até chegaram a me perguntar, o canal acabou por isso? Não, primeiro que o canal não acabou, e segundo, não foi por isso, é porque realmente o tempo foi muito escasso aí nos últimos meses especificamente, mas agora a gente vai voltando aos poucos. Qual a periodicidade? Não dá para saber, aguarde a qualquer momento quando um vídeo possa aparecer, mas aos poucos a gente vai tentando manter a cadência de publicações por aqui. De volta, muitas coisas aconteceram de outubro para cá, da última publicação para cá, mas hoje eu quero falar de Campeonato Sergipano. Começou o Sergipão neste último final de semana, tivemos toda a primeira rodada no sábado e no domingo, e eu quero passar um pouco por cada um dos 5 jogos, falando de destaques positivos e negativos, pontos importantes para a gente observar de todos os times. Antes disso, como sempre, eu peço por aqui, você que acompanhava o canal, tá lembrado, né? Que eu sempre peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e, claro, deixe o like para que esse vídeo se espalhe a mais pessoas, né? O algoritmo do YouTube entende bem o vídeo quando você dá o like e faz com que ele chegue a mais pessoas e isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no canal, voltando aí depois de tanto tempo, né? Por quanto tempo? Sabe-se lá até quando? Não sei. Mas a gente vai seguindo por aqui. Muito bem, então, o Campeonato Sergipano começou primeira rodada neste último fim de semana. Tivemos primeiro a vitória do Confiança sobre a Desportiva Aracaju por 3-0. No mesmo dia, né, no sábado, Lagarto e Falcon empataram em 2-2. No domingo tivemos América de Propriá e Sergipe também 2-2. O Guarani vencendo o Dourense por 3-1 e o Itabaiana fechando a rodada com 1-0 diante do Atlético Gloriense. Vou falar um pouquinho jogo a jogo, né, destacando esses pontos aí de cada uma das equipes. Pela ordem cronológica, né, vou começar com o jogo de abertura, a vitória do Confiança, atual bicampeão em busca do tricampeonato, vencendo a Desportiva por 3-0. Acho que foi um bom jogo de forma geral do Confiança, melhor no segundo do que no primeiro tempo. O primeiro tempo teve suas dificuldades, em alguns momentos a Desportiva tirou o Confiança do controle e do conforto na partida com sua marcação mais alta, mas o Confiança soube achar maneiras de sair disso. E muito por conta, na minha avaliação, daquele que foi o destaque do jogo, o Wendel. Por mais que a gente tenha Sassá, Bruno Silva, nomes de renome que chegaram, a contratação que mais me empolgou do Confiança a nível de mercado nessa temporada foi o Wendel. É um jogador que sabe fazer pivô, mas também sai muito da área. Quando ele tem um centroavante ao lado dele, rende muito bem. Os melhores momentos dele no Itabaiana no ano passado foram quando ele tinha um 9 ao seu lado. Em alguns momentos era o João Vitor, em outros o Jackson, mas sempre que tinha um 9 ao lado do Wendel, ele rendia melhor. A torcida do Itabaiana até pegou no pé no começo com o Wendel, porque ele perdia alguns gols, mas o Wendel ele não é propriamente um 9-9 mesmo, aquele clássico, né? Ele é um cara que ronda a área, que finaliza bem, chuta muito bem de fora, né, de longe, como foi esse primeiro gol pelo Confiança, mas rendendo bem sempre com esse jogador ao lado dele, que é o caso do Sassá, né? Óbvio que o fato do Confiança enfrentar a equipe mais fraca permite algumas situações de maior ofensividade, mas fato é que o Wendel com o Sassá ao lado rendeu muito bem, né? Criou oportunidades no primeiro tempo, fez o primeiro gol, ele para mim foi um destaque muito positivo. No segundo tempo, o campo mais aberto, a Desportiva sentiu o ritmo do jogo, as mudanças pioraram o time, é natural, né? Um elenco mais limitado, e aí o Confiança teve muito espaço, Danielzinho entrou bem, ele que fez o terceiro gol, o Marcelo do lado esquerdo dando muita amplitude, na minha opinião, também foi muito bem, o Lohan fez uma boa partida, tanto que ele acaba fazendo também o segundo gol, foi um Confiança que, nesse sentido, abriu mais o jogo no segundo tempo. Óbvio que tá longe do ideal, o torcedor obviamente vislumbra uma Série C lá na frente e tudo mais, mas muita coisa vai acontecer até lá, é o primeiro jogo apenas. E nesse primeiro jogo já deu para notar uma resposta positiva do Confiança.
A Desportiva, pra mim, fez um bom jogo também, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo da Desportiva foi muito bom, com a marcação ousada, uma marcação pressão, linha alta, forçando confiança ao erro, e conseguiu em alguns momentos chegar com o Felipe, camisa 10, sendo esse condutor do meio campo, os pontas bem, tanto o Arthur quanto o Luiz. Eu gostei muito do jogo do Luiz. O Éder, camisa 9, se movimentando também para buscar jogo. E a Desportiva teve suas chances. Teve bola na trave do Éder. O Luiz forçou uma bela defesa do Rafael Pascoal no primeiro tempo. Eu não gosto muito de falar em justiça no futebol, no esporte, porque não acho que o esporte profissional seja necessariamente sobre justiça. Mas a Desportiva ter feito um gol no primeiro tempo seria mais condizente com o que foi a partida. Aí no segundo tempo, como eu falei, né, o time cansou, sentiu as mudanças, o elenco é mais limitado, então com as mudanças o time realmente acabou sentindo mais, e aí o Confiança teve mais controle do jogo. Mas o jogo da Desportiva não era esse. A Desportiva tem a missão de se manter, e não era esse o jogo da Desportiva. Confiança no Batistão. É uma régua muito alta para um time como a Desportiva. Os jogos mais à frente contra adversários de nível mais próximo é que são realmente os jogos que a Desportiva tem que priorizar pensando em permanência. A grande questão vai ser justamente se adaptar ao campeonato, né? Porque vai enfrentar equipes de interior muito difíceis, muitas vezes fora de casa, em campos complicados, né? E isso vai ser uma questão para a Desportiva. Então, meu ponto principal é esse. Mas como uma primeira impressão, um primeiro ato na primeira divisão, eu acho que a Desportiva foi bem, cumpriu um bom papel, mesmo perdendo por 3-0. No mesmo dia, no sábado, Lagarto e Falcon empataram em 2-2, um jogo movimentado, né? Que o Falcon saiu na frente com um belo gol do Railson. O Lagarto vira o jogo com gols do Jefferson Baiano e do Lucas Bessa, inclusive até deixar aqui meu sentimento de melhoras ao Clever, goleiro do Falcon. Teve uma fratura na tíbula. Na dividida com o Jefferson Baiano no gol que resultou no lance que resultou o gol do Lagarto, foi uma dividida completamente acidental, assim, lance de jogo, mas o Clever levou a pior. E aí depois, no segundo tempo, o Patrick empata o jogo pro Falcon. Eu acho que o Lagarto, se pegar o todo do jogo, foi melhor, criou mais oportunidades, levou mais perigo ao gol do Falcon, mas o Lagarto esbarrou numa limitação defensiva claríssima. Quando o Lagarto leva 1-0 do Railson no primeiro tempo, ele era melhor no jogo. Ele tinha criado mais oportunidades. O lance do Railson foi a primeira chance realmente importante do Falcon no jogo. E faz 1-0. O Lagarto corre atrás, empata no fim do primeiro tempo, vira no começo da segunda etapa, parecia ter o controle do jogo. E aí, de novo, num vacilo defensivo, leva o segundo gol, o gol do Patrick. O Patrick é um jogador de 1,76m, se eu não estiver enganado. E ele faz um gol de peixinho no escanteio. A defesa não pode permitir um lance como esse. Acabou permitindo. O Alan Dotti, técnico do Lagarto, ficou muito incomodado com razão. E aí depois o Lagarto não teve muita força para buscar, faltou inspiração. E aí eu acho que o Falcon defensivamente se portou muito bem. Os dois jogadores que fizeram os gols, Railson e Patrick, jogaram bem. O André Castro, o volante, para mim fez uma boa partida. Acho que o Falcon conseguiu se portar bem nesse ambiente de pressão, fora de casa, contra o Lagarto, que é um adversário difícil, e dar uma boa resposta na primeira rodada. O ponto saiu melhor que a encomenda para o Falcon do que para o Lagarto. O Lagarto tem mais a lamentar por ter tropeçado em casa. Gostei do jogo do Jefferson Baiano, gostei do jogo do Soares no primeiro tempo. O Lucas Bessa, para mim, foi o melhor em campo. Ele que faz um belo lançamento para o gol do Jefferson Baiano. Depois ele faz um golaço, né, o segundo gol do Lagarto. É um jogador que mostrou muito potencial de ser importante para o Lagarto por meio desse primeiro jogo. Mas é isso. Acho que o Falcon tem mais a comemorar e o Lagarto mais a lamentar, porque para mim foi melhor. Mas a defesa vacilou em momentos capitais e o Falcon teve todo o mérito em saber capitalizar e sair do Barretão com um ponto. No domingo tivemos um América de Propriá e Sergipe 2-2 também, esse jogo no Durval Feitosa em Propriá. O primeiro tempo foi horroroso, assim, sinceramente, não tem muito o que falar, o primeiro tempo foi muito ruim. Óbvio que a gente tem que considerar, primeiro jogo da temporada, um calor daqueles em Propriá, mais de 30 graus, e um gramado muito complicado no Durval Feitosa. Então tudo isso acabou condicionando como o primeiro tempo se deu. O grande lance do primeiro tempo foi o lance polêmico, né, do qual o próprio América inclusive soltou uma nota reclamando da arbitragem, o gol do Aldair Berimbau. E aqui deixo minha opinião, não gosto muito de ficar batendo em arbitragem, mas minha opinião, para mim não houve falta. Eu não consigo ver
o contato faltoso. Até na câmera aproximada dá pra ver que existe um contato, mas pra mim contato normal, briga por espaço. Não vejo motivo pra esse gol ter sido anulado. O América faz 1-0 no começo do segundo tempo com um gol do Wesley. E foi um gol que teve muito mérito do América e um erro de transição defensiva do Sergipe. O Birubiru fica com a sobra no meio de campo para ligar o contra-ataque e dá um chapéu no Rafael, lateral direito. Quando ele faz isso, o Carioca, que é o zagueiro do Sergipe, ele tem que se deslocar para a direita para cobrir o espaço que o Rafael deixou. E o Vinícius Wilker, que é o lateral, vai para o meio da área para fazer a dupla com o Massaia, com o Vitor Massaia, já que o Carioca acabou saindo. E aí vem o cruzamento, o Wesley divide justamente com o Vinícius Wilker. Não era para ele dividir com o lateral esquerdo, né? Gerou uma discrepância ali. Mas uma pecinha no dominó que cai vai gerando esse efeito. E aí a bela jogada do América também, né? A linda triangulação que começa com o chapéu do Birubiru e termina com o gol do Wesley. Esse time do América é muito bem treinado pelo Carlinhos e vai incomodar de novo esse ano. E aí o Sergipe vai buscar a virada, né? Com o Antony entrando bem e principalmente o Juliano Fabro. Para mim foi o melhor em campo porque ele muda o jogo. Ele entra no segundo tempo, faz um lindo gol de falta para empatar o jogo, um belíssimo gol para colocar a partida em 1-1 e depois é ele quem cobra a falta que gera o gol da virada com o Lucas Mineiro. É um ponto positivo para o Sergipe tirar desse jogo, né? O time teve resiliência e soube achar maneiras de buscar uma virada num campo complicado, num ambiente hostil, jogo muito difícil fora de casa. Acho que é um ponto importante para o Sergipe. Mas, de novo, falhas em lances capitais com a defesa. Aconteceu com o Lagarto, aconteceu também com o Sergipe. Uma bola completamente rifada sem necessidade num contra-ataque. E aí o Felipe Gonçalves sai todo atabalhado do gol, faz a falta no Obina, o Ítalo completa, faz o gol de empate, o Felipe ainda acaba expulso, né? Tinha já amarelo e acaba expulso pelo carrinho que dá. Foi uma atabalhoada da defesa do Sergipe ali no fim, que acabou gerando o gol de empate do América. É frustrante para o torcedor do Sergipe porque você até os 46 do segundo tempo vencia um jogo difícil fora de casa. Mas pelo contexto da partida, eu acho que é um ponto a você, não diria comemorar, mas a você valorizar. E pro América, de novo, né? Como eu falei, um time muito bem treinado pelo Carlinhos. Grande jogo do Birubiru na minha avaliação, melhor do América em campo. O Wesley também muito bem. E é um América que vai incomodar. De novo, vai ser um time muito difícil de se bater, principalmente no Durval Feitosa. É um time que vai incomodar bastante todas as equipes do estadual em 2026. No mesmo domingo, a vitória do Guarani por 3-1 sobre o Dourense. Grande resultado do Guarani, que contou com um gol relâmpago, né? O gol do Felinto, num belo lançamento do Jacobina, veio aos 12 segundos de jogo. O Dourense empata ainda no primeiro tempo com o Aldair aos 8 minutos, né? Foi um começo meio elétrico de partida. E aí no segundo tempo, o Caio de cabeça, depois o João Guilherme, driblando todo mundo ali dentro da área, faz o terceiro gol do Guarani. Guarani e Caio Feitosa, né? Não tem muito pra onde correr. É impressionante o que desde que subiu da Série A2 para a Série A1 no ano passado, esse Guarani faz jogando em casa. No ano passado, para você ter uma ideia, na primeira fase o Guarani foi o terceiro melhor mandante em aproveitamento, só atrás de Confiança e Itabaiana, e o segundo time com a maior proporção de pontos em casa, ou seja, de todos os pontos que fez na primeira fase, quantos fez em casa? O Guarani foi o segundo colocado nessa proporção. Ou seja, é um time que faz muito ponto em casa e que depende muito desses pontos em casa para sobreviver no campeonato. E já começa em casa fazendo valer o seu mando com a grande vitória por 3-1 sobre o Dourense. Para completar, o Guarani esse ano faz 5 jogos em casa e ele enfrenta fora Confiança, Lagarto, Itabaiana e Sergipe. O que por um lado você pode ver como, prejudicaram o Guarani, 4 jogos muito difíceis fora de casa contra os principais times do campeonato. Mas tem o contraponto. Os 5 jogos em casa serão contra as 5 equipes, em tese, na teoria, mais acessíveis da competição. Uma já foi, que é o Dourense, e o Guarani venceu. Então, se fizer o dever de casa, o Guarani tem uma grande condição de não só classificar bem, mas quem sabe até sonhar, por exemplo, com um mando de campo numa segunda fase, o que seria muito importante. Muito bem o Gabriel, camisa 10, no segundo tempo ele dominou as ações no meio campo,
Para mim, o melhor em campo foi o João Guilherme. Deu muito trabalho pelo lado esquerdo com o Felinto, que fez o gol aos 12 segundos. Faz o cruzamento para o segundo gol, faz o terceiro gol. Para mim, foi o destaque em campo de um Guarani que mostrou muita intensidade, muita sintonia com a torcida e conquista uma grande vitória. O primeiro tempo foi muito travado, de muitos lançamentos longos, mas quando o Guarani conseguiu colocar um pouquinho a bola no chão, em meio ao complicado gramado do Caio Feitosa, controlou completamente o jogo, o Dourense não teve chance. E aí fica a minha preocupação. O segundo tempo do Dourense foi bem ruim. É um time que mostra pelo primeiro jogo que a tendência é brigar de novo para não cair. Óbvio que o campeonato é muito longo, muita coisa vai acontecer. O Dourense ainda vai jogar 4 vezes em casa e no Ariston Azevedo é um time muito forte e tem condição de se reerguer. Mas não foi um começo muito animador da equipe de Dores. Para completar, Itabaiana 1-0, vitória magrinha sobre o Atlético Gloriense jogando em casa no Mendonção. Gol no segundo tempo do Isaac, né, num escanteio que o Dione cobra, o Iago desvia para o meio, o Isaac se antecipa bem e faz o gol da vitória. Para mim foi um destaque positivo do jogo, acho que foi bem o Isaac na partida, dando muita amplitude e apoio no primeiro tempo. Ele dá um cruzamento perfeito para o Kelvin no primeiro tempo, cabecear, acertar a trave. Também no primeiro tempo, o Manuel cobrando falta, acertando a trave. Foi um Itabaiana que não dominou completamente a partida no sentido de amassar o Atlético Gloriense, mas fez uma partida muito segura. Porque o jogo estava 1-0, terminou 1-0, e é aquela, quando o jogo fica o tempo todo no 1-0, você fica naquela coisa, né? Pô, a qualquer momento, uma bola do Atlético Gloriense aqui pode empatar o jogo, muda completamente. Mas o Atlético não exerceu pressão em nenhum momento, até quando os garotos entraram no meio do segundo tempo melhorou, mas não foi um Atlético que conseguiu encurralar o Itabaiana, criar grandes oportunidades na segunda etapa, porque o Itabaiana defensivamente se postou muito bem e ofensivamente não fez tanto, mas quando precisou foi eficiente. Já tinha sido a tônica do Itabaiana de 2025, seja com Roberto Cavalo, seja com Gilson Kleina. Não ter uma alta produção ofensiva, mas ser eficiente quando produz. A gente não sabe se vai ser isso ao longo do trabalho do Roberto Fonseca, que estreou nesse domingo pelo Itabaiana. Mas foi um jogo muito parecido nesse sentido. Não foi empolgante, mas foi muito sólido e foi eficiente, que foi o que o Itabaiana justamente precisava para sair com a vitória, conquistar esses 3 pontos, fazer sua obrigação dentro de casa e ter mais tranquilidade, um alívio maior para você exercer o desenvolvimento do seu trabalho. Quanto ao Gloriense do técnico Jorginho, gostei da apresentação, né? Como eu falei, não foi amassado, né? Não foi um jogo que o Itabaiana, óbvio, ele dominou as ações, mas não foi amplamente superior no sentido de encurralar completamente o Gloriense o jogo inteiro. Óbvio, levou 2 bolas na trave no primeiro tempo. É natural, você vai enfrentar o Itabaiana no Mendonção sendo o Atlético Gloriense e você vai sofrer. Não tem como. Qualquer time do estado contra o Itabaiana sofre no Mendonção. Então isso é inevitável. Mas dentro desse sofrimento foi algo mais controlado. Acho que o Atlético respondeu bem. É um time muito bem treinado pelo Jorginho. Gostei quando, como eu falei, né, justamente quando os garotos entraram no segundo tempo, quando a gente viu o Kennedy, por exemplo, entrando. Junto com ele entrou o Nino, 2 jogadores que deram algo a mais pro Gloriense. O Flávio no meio campo muito bem. É um time que mostra que vai ter condições de brigar bem para ficar, né? Tanto a Desportiva quanto o Gloriense, os 2 times que vieram da A2, deram bons sinais nessa primeira rodada. A ver como eles vão responder. Eu sei que eu já falei dos 5 jogos, né? Mas antes de encerrar, eu queria só falar de uma pequena questão que eu acho importante em relação ao Campeonato Sergipano. Gramados. Arena Batistão, Etelvino Mendonça, Caio Feitosa, Durval Feitosa. O do Barretão estava num estado até melhor, né? Não atrapalhou tanto o andamento da partida. Mas os outros 4 que eu citei, cada um a seu modo, gramados complicados. E isso vai ser uma questão, porque o gramado do Durval Feitosa em Propriá muito irregular, do Caio Feitosa em Porto da Folha muito irregular, o da Arena Batistão não tanto, mas a Arena Batistão vai receber muito jogo, 1/3 dos jogos da primeira fase vai ser lá. Então é um gramado que pode vir a sofrer. Esse é um ponto para a federação ficar muito de olho, porque eu temo que a qualidade dos jogos, da maioria dos jogos, seja atrapalhada por gramados em condições bem ruins. A gente observou isso nessa primeira rodada e é um ponto fundamental a se ficar de olho. A ver o que vai ser feito pelos clubes, federação, pelo governo do estado, por exemplo, que é dono de algumas dessas praças esportivas. Óbvio que trocar o pneu com o carro andando é difícil, mas os gramados têm que ser um ponto de atenção, porque
o que eu vi pelo menos nessa primeira rodada, em sua maioria, não me agradou em relação a Campos nessa rodada inicial. É isso, pessoal, fica um pouquinho longo, mas passando por cada um dos 5 jogos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo da análise e que vocês engajem, ajudem o canal nesse retorno. Como eu falei, ainda não sei como vai ser a continuidade em relação a tempo, periodicidade, demandas de trabalho, mas sempre que possível eu vou tentar gravar conteúdo por aqui, voltando à rotina do Eduardo Costa Analisa. Mais uma vez, você que está chegando agora, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E claro, deixe o like para que esse vídeo se espalhe a mais pessoas. É sempre muito importante fazer com que o nosso conteúdo chegue a um público maior. É isto, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e até a próxima. Valeu!